Entrevista, porra. Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente EFC, o podcast onde o pior time é o seu. Normalmente é o meu, não vou puxar muito isso não, mas primeiro apresentar a bancada, além de mim, Thiago Trindade, Douglas Mendes com a bela camisa do Everton, dos Toffees, e Guilherme Colomé com a camisa de um time que eu não conheço, eu vou ser bem sincero, mas a gente trouxe aqui, nós somos fãs, todos aqui somos fãs desse homem. Todo mundo aqui acompanha o canal dele, acompanha o Twitter dele, de vez em quando eu até interajo. Eu quero dizer aqui, o Biratã Leal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou te contar rapidinho. A gente é de um grupo que saiu do Trivela. A gente sabe que você fez parte do Trivela. Quando a gente entrevistou o Leandro Stein, ele até comentou sobre ter trabalhado contigo, falou muito bem, inclusive, vou falar logo, elogiou muito. E aí, o que é que a gente faz normalmente? A gente normalmente pede para o convidado se apresentar. Então, eu vou te pedir isso. Eu queria que você contasse um pouquinho de sua carreira, de sua história na parte esportiva, até porque todos aqui gostamos, além de futebol, de outros esportes. Eu sou apaixonado por futebol americano e por beisebol, então eu aprendi muita coisa de beisebol contigo. E queria que você soltasse. A gente vai fazer, normalmente a gente faz o ídolo e o jogador que odeia. Eu vou deixar os dois aqui e vou te pedir uma terceira coisa. Você mais gostou, tipo, três narradores, três comentaristas, que você mais gostou de trabalhar. Tá. Bom, um resumo aí da minha carreira. Eu comecei trabalhando fora do esporte, né? Quando eu estava na faculdade, fiz estágio no Diário do Grande ABC, que é um jornal aqui da Grande São Paulo, né? Da região do ABC. É um jornal grande até, né? Da de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Depois eu fui para uma editora que faz revistas na área de arquitetura e engenharia, então trabalhei 6 anos fazendo matérias na área de arquitetura e engenharia, falando de prédio, concreto, projeto, estruturas e sei lá o quê. Daí foi bom, assim, aprendi muita coisa lá, até porque no esporte, que é a área que você domina, às vezes pode ficar um pouco acomodado, então é bom você também... Foi bom esse período. Foi bom também porque eu tinha um emprego estável, tudo. Foi bom porque daí eu consegui casar. Estou casado até hoje, então valeu a pena mesmo. Depois, eu fiquei um pouco de saco cheio, me pedi para sair e acabei conseguindo um emprego na agência Placar, que é a agência de notícias da revista Placar, né? Não existe mais essa agência, mas ela existia na época. Isso é 2005. Daí trabalhei lá alguns meses e daí tive a proposta de ir trabalhar na Trivela, que estava virando de site para revista, né? Quer dizer, passou a ter revista também. Então, os donos lá, eles já conheciam o meu trabalho, porque eu tinha um blog de futebol, e eu era colaborador também da Trivela, e então eles me convidaram para trabalhar fixo lá, né? Daí, então, eu saí da agência Placar, fui para Trivela, e fiquei lá muitos anos, né? Eu cheguei no começo de 2006, até lembro, o primeiro dia lá foi 1º de março de 2006, a gente ia fazendo revistas ali prévias da Copa do Mundo, da Alemanha, e eu fiquei lá até 2009, né? Daí eu comecei como repórter, mas aí passei até a ser editor da revista, né? Com o tempo. Trabalhei lá com o Bertozzi, com o Gustavo Hoffmann da ESPN e tudo, né? Eu fui o chefe do Gustavo Hoffmann, né? O Bertozzi era editor, eu era editor da revista, o Bertozzi era editor do site. E o Gustavo era repórter da revista, então eu ficava dando ordem para ele. O que era muito divertido, porque irritar o Gustavo Hoffmann é uma coisa muito fácil e muito gratificante. Ele fica irritado com muita facilidade. Então isso é muito legal. Daí a revista Trivela fez uma parceria com a editora Spring, e a revista Trivela meio que virou a revista ESPN. Então, como eu era editor da revista Trivela, eu passei a ser editor da revista ESPN quando ela foi lançada. Isso é final de 2009 já. Era o quê? Setembro de 2009. E daí fiquei na revista ESPN e fiquei lá alguns anos, até 2011. E daí, em 2012, o Gustavo foi efetivado na ESPN. O Gustavo, que já fazia participação... O Gustavo Hoffmann virou editor Acabou... O Bertozzi saiu da Trivela e foi para ESPN, né? E daí o Gustavo virou editor do site Trivela, que continua existindo, né? Só a revista que não. Daí, quando o Gustavo foi efetivado na ESPN, ele fazia alguns comentários pontuais, era chamado às vezes, daí ele foi efetivado, né? Então, o site Trivela ficou precisando de um editor. Daí, então, o pessoal me transferiu de volta para o site. Eu saí da revista ESPN, passei para o site Trivela.
Só que eu continuei como editor da revista, mas não como eu não era editor-chefe, né? Eu era o editor, assim, era um editor-chefe e 3 editores. E daí, no último ano, quando eu já voltei para o site Trivela, o editor-chefe da revista da revista ESPN era o Jean Oddi. Então tava o Jean de editor, e daí tinham 3 editores também, o Dado, o Rodrigo Borges, que hoje é editor do site da Red Bull, e eu. Só que eu fazia mais assim, reunião de pauta e ajudava no fechamento. Né? Para quem não sabe, fechamento é aqueles dias que você está finalizando as páginas da revista para mandar para a gráfica. Então eu ficava mais nisso, mais ajudando no fechamento, que é sempre aquela correria de dormir de madrugada, aquelas coisas, ficar até de madrugada na redação, tudo. Então eu ajudava nisso, e de resto eu ficava editando o site Trivela, editando o site Tásio, que era um site de automobilismo, e o site Extra Time, que era um site de esportes americanos, que são as 3 áreas do esporte que eu tenho mais familiaridade. Daí a revista ESPN acabou fechando, o site Tásio e o Extra Time fecharam, mas então eu fiquei só na Trivela ali um tempo. Só que daí eu até pedi para sair de lá, deles me transferirem, porque eu já estava lá há bastante tempo, e daí tinha o pessoal, tinha o Stein, o Felipe Lobo lá na Trivela, que já estavam lá há bastante tempo, e eu falei, pô, eles já têm que ser promovidos, eles têm que virar editor, subeditor, tem que ter aumento salarial. E eu estando lá, eu não permitia que isso acontecesse, porque, né? Então eu pedi para me tirarem, para abrir espaço para tudo conseguir subir a galera. E daí eles me transferiram para um site de urbanismo, que é uma área que eu gosto pra caramba também. Eu fiquei editando 1 ano e meio um site de urbanismo, Outra Cidade. Depois daí eu saí do meio da Trivela, né? Porque isso tudo era tudo dentro da mesma empresa. Daí eu saí de lá e fiquei em 2017 editando um site de educação. E agora, na ESPN TV, desde 2010, da época da revista ESPN, eu comecei a ser o comentarista reserva de beisebol, né? Tinha o Paulo Antunes e eu era o comentarista reserva. Quando o Paulo Antunes não podia, por algum motivo, eu comentava. E às vezes também fazendo um jogo de futebol, um jogo de futebol ou outro. E foi assim, foi, né? Por muito tempo. Daí, em 2017, eu estava trabalhando ali na site de educação. Daí saí, eu estava numa vaga era uma vaga provisória, né? Então, estava tapando um buraco ali que eles estavam fazendo uma mudança ali. Daí, quando essa vaga acabou, por coincidência, eu fui convidado para escrever o livro do Desimpedidos, pelo Marcelo Duarte, que é do Guia dos Curiosos, que ele é o dono da Panda Books, né? E a Panda que ia lançar o livro. Então ele me convidou porque ele conhecia meu trabalho da ESPN e da Trivela. Eu nem conhecia o Desimpedidos, quer dizer, eu conhecia o canal, eu não conhecia as pessoas do Desimpedidos, né? Pessoalmente. Então, daí coincidiu, porque daí eu saí do site de educação e na semana seguinte eu já estava no Desimpedidos ali, frequentando os caras lá todo dia, lá para pegar as histórias ali para fazer o livro. E daí também coincidiu que o Paulo Antunes não quis mais fazer jogos de beisebol, então eu fui efetivado como o comentarista principal de beisebol. Então, desde 2018, eu estou basicamente na ESPN. Acabei ganhando mais espaço comentando futebol também no último ano, né? Então, hoje estou basicamente como comentarista da ESPN. E eu acabei criando um canal no YouTube, até para aproveitar que muita molecada que vê muito YouTube começou a me conhecer por causa do Desimpedidos, né? Então eu criei um canal ali para aproveitar um pouco esse embalo. Muito bem. Deixa eu aproveitar, você falou o nome Paulo Antunes, eu gosto muito dele, especialmente no futebol americano. Eu acho que ele é disparado aqui no Brasil, até por ter vivido lá, né? Ele viveu 15 anos acho ou que mais. 17 anos, se eu não me engano. Por aí, ele viveu na Flórida, né? Ele morou com os pais, acho que os pais eram médicos, mas davam aula em universidade, então ele foi para lá bem criança ainda. Tanto é que o Paulo Antunes, assim, se você perguntar para ele, assim, claro que a gente monta em cima, né? Ele, por exemplo, ele não conhece muito coisas eu tenho a mesma idade que ele, né? Eu sou de 78, que nem ele. Então, coisas de quem da minha geração, quem passou infância nos anos 80 no Brasil, anos 80, 90, ele conhece muito pouco, né? Porque ele vinha aqui de férias, tudo, mas ele não conhece muito. Claro, você fala da Xuxa, ele sabe o que é a Xuxa, mas tem coisas que ele não sabe. Então, filmes que passavam na sessão da tarde naquela época, tudo fora aquela malícia brasileira para algumas coisas que ele não tem também. Então a gente zoa muito com ele. aquela malícia nas pegadinhas, sabe? Aquela de brincadeira. É uma coisa que o baiano adora, até porque a gente não fala palavras terminadas com U, cai de rima, para você ter uma noção. Não sei se você já conhecia isso aí. E eu lembro que tem
Eu falei contigo da parte dos três colegas, vamos colocar assim, porque você mais gostou de trabalhar, pode ser narrador, comentarista. Né? E aí eu vou puxar mais um. Então tem 3 colegas, putz. Sem ordem específica. Não, sem ordem específica. É que só 3 é difícil também, até porque se eu falo algum, pode parecer algum outro se sentir desprestigiado, vai. Mas, se quiser falar mais, tem problema também, não. Deixa eu pensar aqui, vai. Bom, tem um monte de gente aqui que eu poderia estar citando, mas também para também não ficar citando 15 aqui, que daí também seria sacanagem, né? Acho que não faria sentido. Vou citar 3 aqui, assim, acho que entre pessoas que o público vai reconhecer. Também não adianta nada eu chegar a citar alguém que, pô, cara, super gente boa, super legal, assim, mas que de repente o público não conhece, tá? Eu vou citar, assim, o Ari Aguiar. O Ari Aguiar é muito engraçado, é muito legal. Inclusive, hoje à noite eu vou fazer um jogo com ele, comentar. Ele vai narrar e eu vou comentar um jogo de beisebol. Ele é muito engraçado, assim, tipo, entra nas brincadeiras também. Então, assim, é bem legal fazer jogo com ele. E no meu começo de ESPN eu fiz muito jogo com ele, porque eu era o comentarista reserva de beisebol e o Ari era o narrador reserva de beisebol, né? Porque o Everaldo era o titular no primeiro ano que eu fiz. Então eu fiz muito jogo com ele. O Rômulo, também porque ele é muito sério, assim. O Rômulo, ele brinca muito, mas ele é sério também. Mas o Rômulo é engraçado. O Rômulo, assim, ele fica zoando com ele te bota numas pegadinhas ali. Tem umas histórias muito engraçadas com o Rômulo, assim. Então, com o Rômulo também é muito bom. Ele é alguém que o público conhece bem. E citar uma terceira pessoa, daí já num ponto de vista um pouco mais sério, assim, o Mauro César, que muita gente, eu sei que tem reserva porque porque ele tem aquele jeito meio ranzinza, mas assim, ele é um cara que entende pra caramba de jornalismo, tudo, é um cara que me ajudou pra caramba, ele é um grande amigo, ele é daquele jeito mais sério, mas ele é um cara que, assim, você pode contar com ele se você tiver ele como amigo, então acho que o Mauro César ali indicando um terceiro. Agora, para indicar 2 de fora, já que vocês surgiram na Trivela, indicar 2 da Trivela ali, né? Eu poderia indicar um monte de gente lá da Trivela, tá? Todo mundo ali. Pô, eu adoro a Trivela, participo dos podcasts deles até hoje. Estou no grupo do WhatsApp, a gente fica conversando. Me sinto um integrante da Trivela até hoje, tá? Mas para não só me sinto, eu me considero ainda um integrante da Trivela até hoje. Mas para citar 2 ali, eu vou citar o Stein, porque assim, é um cérebro absurdo o que ele entende de futebol. É que ele é meio tímido, assim, então às vezes não aparece tanto, mas assim, é impressionante o Stein, o quanto ele entende de futebol. E o Felipe dos Santos Souza, que também é um cérebro absurdo de futebol, entende pra caramba de futebol, de mídia esportiva, é o cara que mais entende de futebol holandês no Brasil. Né? Então, o Felipe dos Santos Souza eu indicaria também. Mas, claro, o Bonsante, fui eu que contratei o Bonsante lá para Trivela, entendeu? O Lobo, fui eu que indiquei o Lobo para Trivela. Porque o Felipe Lobo, assim, ele foi fazer entrevista de estágio para ser estagiário da revista ESPN. Daí eu conversei com ele e falei, cara, é assim, eu até gostei aqui do que você me mostrou tudo, mas cara, tem um lugar que é perfeito para você. Eu cheguei, passei o contato dele pro Bertozzi e falei, ô Bertozzi, fala com esse cara aqui que é ele que você tá precisando. Daí o Lobo foi lá na Trivela e foi contratado e hoje é o editor da Trivela. Um cara que trabalha pra caramba também, assim, um cara que você também pode confiar para tudo. Então, assim, citando alguns aí. Tem o Caio Maia, que é meio maluco, dá um monte de dor de cabeça, mas também é engraçado. Dá uma dor de cabeça desgraçada de ser amigo do Caio, entendeu? Dá uma monta dor de cabeça. Mas o bom é também que é um cara que você pode falar um monte de verdade na cara dele e rir, e ele vai, tá bom, né? Ele encara de boa. Então, Caio Maia, eu vi a última dele, eu lembro que eu até você comentando, boy, que agora eu não vou ter que apagar um incêndio. Mas eu tive também, viu? Eu não tive, mas acabei fazendo isso porque no final das contas estou ali, né? E então, sei lá, acho que eu fiz muito também. Quando você vira chefe de alguma coisa, né? E eu fui editor na Trivela, então eu era chefe de alguma forma, não chefe principal, mas eu chefiava um departamento pelo menos. Você também tem que se acostumar com a ideia de ter que ser um mediador em alguns momentos, né? Buscar consenso, saber conversar com os lados ali para a coisa andar. Muito bem. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu sei que os meninos estão se coçando. Eu vou deixar primeiro nosso goleiro, de goleiro para goleiro. Guilherme, pode falar. Então, Biratã, assim,
livro. Eu tô realmente ainda embasbacado com a situação, tô muito, muito feliz. Primeiramente, uma honra ter você aqui no nosso programa. E de goleiro para goleiro, pergunta que eu vou fazer é o seguinte: quais as 3 maiores atuações de goleiros que você viu, independente se foi no estádio ou se foi pela televisão mesmo? E eu pergunto atuações mesmo, porque perguntar só qual goleiro é maior, qual goleiro melhor, é um pouco mais raso. E como você é nosso convidado, precisamos de uma coisa um pouco mais específica. Que você lembra na sua vasta memória, quais são as 3 maiores atuações de goleiros que você lembra? Putz, as 3, assim, de bate-pronto, assim, é difícil. Eu poderia citar várias. Tentar lembrar algumas aqui. O Marcão, ele é muito lembrado ali para aquelas defesas contra o Corinthians na Libertadores, né? Mas naquele título de 99 do Palmeiras, o jogo de ida do Palmeiras contra o River Plate na semifinal em Buenos Aires, ele pegou muito absurdo. Acho que foi 1-0 só pro River. Era ter sido assim, uma sacolada pro River, assim, tamanho da pressão que foi. O Marcos jogou demais naquele jogo e deixou o Palmeiras vivo pro jogo de volta. Daí o Palmeiras passou o trator no River. Fez 3-0, o Alex comeu a bola ali, daí o Palmeiras classificou com sobra. Mas aquele primeiro jogo foi impressionante que o Marcos pegou. Então acho que esse é um jogo que eu cito. Que mais? Deixa eu ver. Tem jogos meio obscuros aqui. Se eu falar, as pessoas não vão nem ter muita noção. Né? Mas o Bira, é isso que a gente quer mesmo. A gente quer conhecimento novo. Então, se for algum jogo obscuro, a gente faz um esforço e acha no YouTube. Pra aprender. Eu mesmo não sabia que tinha jogo. Eu não sabia. Eu sou de 94 e não sabia que Palmeiras e River Plate tinham jogado nessa Libertadores. Então, quanto mais obscuro, melhor. O Marcos vira titular, assumindo a posição do Veloso antes do jogo contra o Corinthians nas quartas de final. Né? E o Marcos joga muito, o Palmeiras ganha de 2-0 na ida, o Corinthians ganha de 2-0 na volta, e nos pênaltis o Marcos pega o pênalti do Vampeta e do Diney. E o Palmeiras classifica para semifinal. E daí ele pega o River. E daí passa pelo River, daí pega o Deportivo Cali na final, né? Então, foi assim. O Marcos naquele jogo pegou muito. Daí tem 2 ali, o Rogério Ceni, vai pegar aqui time grande de São Paulo de novo, vai. Já que falei o Palmeiras, falar também outras ali. O Rogério Ceni contra o Liverpool, né, na final do Mundial, essa é mais clássica ali. Se bem que, assim, em nível das defesas, teve um jogo do São Paulo contra a Universidade Católica, acho que na Copa Sul-Americana, que já faz menos tempo isso. Do Copa Sul-Americana de 2012, quando eles foram campeões. Não, São Paulo não foi campeão. Foi no ano que São Paulo é eliminado pela Ponte Preta. E a Ponte Preta vai pra final. Foi 2011, perdeu a final pro Lanús. Não, foi 2013, não. O Vitória tava Então, nessa campanha, o São Paulo vence a Universidade Católica por 4-3 em Santiago. O Rogério Ceni faz umas defesas absurdas, assim, eu achei mais difíceis que as defesas do Mundial. É que nesse jogo ele toma 3 gols. Ele não tem culpa nos gols que tomou, mas ele toma 3 gols. Né? Então... é um jogo assim que eu assim até achei que, pô, esse jogo aqui para mim foi do tamanho do jogo do Mundial. É que o jogo Mundial ele não tomou gol e foi Mundial de Clubes, né? Não foi Copa Sul-Americana, oitavas de final da Sul-Americana. Pegando o jogo do Corinthians, tem a clássica do Cássio contra o Chelsea, né? Que jogou muito. O Dida na final do Brasileiro de 99 também pegou muito, mas acho que o Cássio contra o Chelsea pegou mais. E para pegar uma do Santos, tem um jogo que eu lembro bem, que foi muito repercutido na época, eu quase todo mundo esqueceu. No Paulista de 94, teve um Santos e Corinthians, que o Santos vence por 4-3, e praticamente era um campeonato em pontos corridos, né? E praticamente acaba com as chances de título do Corinthians. O Edinho, o filho do Pelé, pegou muito naquele jogo. Ele não teve culpa nos 3 gols, ele pegou demais naquele jogo. Foi um jogo que assim, todo mundo falou, pô, o Edinho vai virar goleiro de seleção brasileira. Tudo. Hoje o Edinho, até o pessoal faz um pouco de piada com a carreira do Edinho de goleiro, mas o Edinho não era um goleiro ruim, não. Ele não era o maior goleiro do universo, mas assim, ele não foi um goleiro ruim. O Santos teve muito goleiro pior. Ele era melhor que o Vladimir agora, que é o reserva do Santos, que até virou titular aí por um período quando o Everson saiu, né? Teve esse jogo do Edinho. O Fábio Costa na final do Brasileiro 2002, né? Também pegou demais. Vai pegando outros ali.
Ai, teve um jogo do Vitor. Ai, nossa, me esqueci o adversário. Esqueci o adversário. Teve um jogo do Vitor na Libertadores que foi muito absurdo. O Vitor do Atlético Mineiro, né? Agora me fugiu Contra o qualquer Nils? adversário. Douglas, você que é galo, pode Atleticano, começar. né? Contra o Nils lá na Argentina, o Vitor foi um absurdo. Isso, esse jogo. Nossa, Me fugiu o absurdo, adversário. Porque na minha memória, o jogo que eu vou falar agora também, que é do Cruzeiro, eu tava misturando os adversários aí. Daí eu falei, não, mas não teve Galo e Estudiantes. O Fábio, na final da Libertadores, Estudiantes e Cruzeiro, o Estudiantes é campeão no Mineirão. Mas o jogo de La Plata foi 0-0. O Fábio pegou uma enormidade naquele jogo. E eu tava com Estudiantes na cabeça, e eu tava falando, mas Atlético e Estudiantes, quando é que teve esse jogo, né? Eu fiquei com Estudiantes preso na cabeça. Esse jogo também foi muito absurdo. Deixa eu ver. Pegando alguns outros jogos assim. Tem um jogo que eu lembro de infância. O Gilmar Rinaldi. Teve um Flamengo e São Paulo na primeira rodada do Brasileiro de 87, da Copa União ali. O Gilmar jogava no São Paulo. Nossa, mas ele parou o Flamengo. Assim, foi impressionante o que ele pegou naquele jogo contra o Flamengo. O São Paulo ganha o jogo. O Flamengo que foi campeão depois, né, da Copa União, naquele ano. Mas o Gilmar, o Flamengo perdeu na estreia para o São Paulo porque o Gilmar pegou demais naquele jogo. Deixa eu ver. Pô, tem mais ali, tem que pensar rápido assim. Aqui, fazer um ranking é complicado, porque você tem que escolher 3. Daí teria que rever aqui os lances para chegar e fazer uma avaliação mais cuidadosa, né? Deixa eu ver. Já tem ideia de vídeo aí pro canal, ó. Não, mas ele tem que. Exatamente. Eu anotei todas as sugestões. O Formiga já fez um ranking das maiores defesas que ele já viu, né? No canal dele. Eu tô pensando aqui de atuações no geral, né? Sem pegar o cara como um todo, naquele jogo como um todo que o cara jogou, né? Deixa eu tentar pensar alguns outros. Rapaz, se quiser, já tá bom também, não tem problema não. Eu anotei o Neuer, acho que o maior jogo do Neuer foi um Schalke 04 Porto na Champions League, ele pelo Schalke. O jogo que foi para pênaltis, e depois foi 4-1 pro Schalke nos pênaltis. Ele pegou tudo naquele jogo, acho que foi 1-1 no tempo normal, ele pega tudo, no tempo normal a prorrogação dá 1-1, ele pega tudo naquele jogo, e daí nos pênaltis, ele faz, até nos pênaltis ele faz defesaça, assim, tipo, defesa que era de pênalti impegável que ele pegou. Meio quase no ângulo ali que ele estica o braço e pega. Acho que ele foi o grande jogo do Neuer, foi pelo Schalke contra o Porto. Foi na Champions League que eles chegaram na semifinal? Contra o United, né? Eu acho que foi nessa. Tô olhando aqui agora. 2010, 11. Não. 2010, 11, com certeza. Não, aqui tá Valência e Inter na fase de playoff. Até cair pro United. Aí sigamos. Mas é uma outra. Vocês acham, nesse período aí que o Neuer jogou Champions League, jogou pelo Schalke, é fácil. Foi acho que oitava de final, um jogo que foi para pênaltis e foi 4-1 pro Schalke nos pênaltis. Vamos procurar depois. Eu ia perguntar das piores atuações, mas só desses goleiros aí, mas é muito goleiro, vamos pular. Douglas, quer fazer alguma pergunta? Ô, Bira, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso canal, né? Queria falar que eu sou um fãzaço seu, canal seu aqui, bomba toda vez que sai vídeo. Eu no meu Futebol Manager, Bira falando e foco no jogo. Mas eu queria te perguntar, porque como jornalista acaba que o esporte em geral, no seu caso, vira uma profissão. Mas querendo ou não, quando você está em algum evento, você meio que sente a emoção daquilo, porque tudo pertence a um contexto. Eu queria saber de você, qual que foi o evento esportivo que você cobriu que mais te arrepiou o braço quando você viu o resultado? Igual, a gente tem várias histórias no beisebol, a gente tem Chicago ganhando um título depois de 108 anos, longos jejuns, histórias improváveis. Qual que foi a história que você cobriu, ou que você viu mesmo, que te deixou mais de arrepiado, assim, que te desafiou para além do jornalista, que fez você, assim, ter uma imersão com o momento, assim? Qual foi aqui, o momento mais glorioso? Por exemplo, eu comentei o jogo em que o Chicago Cubs foi campeão depois de 108 anos, né? Então foi um jogo muito... O jogo foi um jogaço emocionante, um jogo absurdo, né? Então eu fiquei muito feliz de ter tido essa oportunidade, então isso é uma coisa muito legal.
ter comentado o no-hitter do Roy Halladay, o segundo no-hitter da história dos playoffs do beisebol. Eu comentei o jogo, foi logo no meu primeiro ano, e eu comentei esse jogo. Também foi uma coisa que eu lembro bem ainda, que falou, pô, que legal, eu tava aqui, não acredito, assim. Mas agora, nesse nível que você falou, de ficar imerso, tudo, acho que tem mais a ver quando você vai fazer em loco. Porque ali você sente mais o clima, o lugar, o ambiente, eventualmente o público, tudo, né? Você sente mais palpável aquilo, né? Porque quando você faz o jogo à distância, no final das contas, você sai, a não ser que você faça uma cobertura de ficar o dia inteiro ali, né? Tipo Sport Center, pré-jogo, sei lá o que, fica o dia inteiro naquilo e vai. Normalmente você vai, você estuda, se prepara o dia inteiro, às vezes já durante alguns dias você vai se preparando, mas a hora do jogo você vai lá, entra numa cabine, faz o jogo e vai embora, né? Então, nesse nível ali de fazer com essa intensidade, é diferente. E daí eu acho que o momento em que eu fiquei mais assim, putz, caralho, eu tô aqui vivendo esse momento, foi a final da Libertadores de 2013, que eu tava no Mineirão, quando o Atlético é campeão em cima do Olímpia. Assim, eu nunca vi, dentro de um estádio, antes do jogo começar, durante o jogo, a torcida do Atlético até ficou meio cabreira, porque o Atlético não estava jogando bem, e a torcida do Olímpia, Douglas, você é atleticano, né? Você é de Belo Horizonte? Eu sou de perto da cidade do Romo, que ele é divinopolitano, de Divinópolis, eu sou de Pitanguí, Tá. colado do lado. Mas então você não estava em Belo Horizonte naquele dia? Eu tava no hospital, porque na hora dos pênaltis alguém tinha soltado uma bomba onde eu tava vendo o jogo, estilhaçou na minha perna, e eu tava lá vendo o jogo, lá no hospital, mas você não estava em Belo acompanhando. Horizonte, né? Não consegui entrar, foi muito difícil, tava uma loucura aquilo. Teve uma invasão de paraguaios lá em Belo Horizonte, naquele dia. As pessoas não têm noção como tinha torcedor do Olímpia naquela cidade. Não todo mundo estava no estádio, não. Muitos torcedores estavam espalhados pela cidade. Então você andava no shopping em Belo Horizonte naquele dia, tudo era Paraguai para todo lado. Tinha muito torcedor do Olímpia. E no estádio também tinha muito. Então durante o jogo, quando o Atlético começa a jogar mal, o tempo começa a correr e a torcida do Atlético começa a ficar cabreira, a torcida do Olímpia começou a fazer muito barulho. Agora, antes do jogo começar, tem uma hora que a torcida do Atlético começa a cantar o hino do Atlético. Foi o momento em que eu estive num estádio, numa praça esportiva mais barulhento na minha vida. Tirando automobilismo. Porque daí automobilismo tem o barulho do motor do carro passando, né? Daí é muito barulho. Mas tirando isso, assim, barulho da torcida, assim, eu nunca estive num lugar tão barulhento quanto o Mineirão, 5 minutos antes de começar a final da Libertadores de 2013. A torcida do Atlético começou a cantar o hino, foi muito barulho, né? E aquilo foi impressionante para mim. E depois ter visto aquilo tão de perto, assim, né? Porque, assim, é um estádio muito grande, a acústica é boa, a torcida estava extravasando ali uma... Não é só o fato de nunca ter conquistado o título, mas assim, estava acabando com uma piada, né? O Atlético nunca tinha conquistado a Libertadores, o Cruzeiro já tinha, então tinha essa coisa de libertação. Talvez o Corinthians e Boca no ano anterior tivesse isso, mas eu não estava no estádio, eu estava na redação da revista ESPN fechando a revista. A gente tinha que esperar o resultado sair para ver como ia fechar a revista, então não estava lá. Agora, no Atlético e Olímpia eu estava, pela Trivela. E aquilo ali foi muito impressionante, assim, aquele jogo ali foi bizarro, assim, como fez barulho depois, assim. E depois, assim, a torcida do Atlético acabou com os táxis de Belo Horizonte, né? Então, acabou o jogo, eu desci com dois amigos do site da ESPN, que estavam lá pelo site da ESPN, a gente desceu lá pro vestiário, tentar entrevistar os jogadores, tudo, e não conseguiu, porque daí os jogadores ficaram lá festejando e foram embora depois. Então a gente foi tentar voltar e não conseguia, porque metade dos táxis, assim, se ia tentar pegar os táxis de Belo Horizonte, a torcida do Atlético tinha pegado metade dos táxis de Belo Horizonte, indo lá pra Praça 15 lá para ficar comemorando. E a outra metade dos taxistas de Belo Horizonte eram os atleticanos que estavam já lá comemorando, né? Os taxistas atleticanos. Então não tinha táxi na cidade. E assim, o Mineirão é longe pra burro. Assim, do centro de Belo Horizonte, onde ficam os hotéis. Então ficou eu e esses dois amigos da ESPN, a gente ficou andando, atravessamos o FMG, fomos andando quilômetros e quilômetros, até que a gente chegou numa área que começou a passar os táxis ali.
Daí a gente conseguiu voltar e eu cheguei no hotel mais de 4h30 da manhã. Mas foi muito legal, porque a gente começava a ouvir e ficou uma procissão de atleticanos que também estavam querendo voltar para casa ou querer ir na praça comemorar e não estavam conseguindo táxi, não estavam conseguindo Uber, não estavam conseguindo nada. Então ficou uma procissão, assim, uma multidão de eu e mais dois colegas e um monte de atleticanos assim pelas avenidas de Belo Horizonte tentando voltar, ir para o centro por quilômetros e quilômetros ali. Foi bem interessante. Então, acho que eu acabei, de alguma forma, vivendo muito esse momento ali, né? Não só pelo momento da conquista, mas também pelo pós-jogo, assim, né? Então, é um evento que eu lembro bastante. Fora que, assim, né? Quando termina o jogo, eu tava na tribuna de imprensa. Quando termina o jogo, assim, teve uns 3 jornalistas atleticanos ali, na minha frente, que, assim, eles ficaram a isso aqui, ó, de morrer de ataque cardíaco. A galera, assim, tinha uns caras assim. Eu acho que eles não estavam nem chorando, eles estavam virando lágrimas, eles estavam virando um líquido, assim, eles estavam se liquefazendo de tanto que eles estavam emocionados, tremendo, assim, estavam quase desmanchando ali na arquibancada, né? Muito bem. Rapaz, você me fez voltar para a final da Copa do Brasil de 2010 aí. Só isso. Barradão lotado, a galera cantando. A única diferença é que, como o Vitória é um time meio amaldiçoado, não ganha nada, né? Mas que essa daí, Thiago, o Santos era muito favorito contra o Vitória, né? Não, a minha grande Copa do Brasil, Vitória podia ter ganho em 2004. Só que aí, para mim, entregou o Flamengo pior. Mas é outra história aqui, outra coisa, deixa eu voltar para a realidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Hoje a gente teve uma notícia do Campeonato Alemão. O Campeonato Alemão vai ser transmitido pelo OneFootball. E nisso aí a gente tem também. A gente está saindo um pouquinho da mídia tradicional. Primeiro, a Libertadores com o SBT e agora com o pay-per-view deles. A gente está vendo alguns campeonatos, como o campeonato inglês, que tem na ESPN e Fox, né, Grupo Disney, mas tem também os jogos do DAZN. A gente tem a Copa do Nordeste, que completa por streaming. A Champions League, muito mais no AI Plus e no canal Turner. Aí eu queria a sua visão até de quem trabalha com jornalismo. Sua visão é que o futuro vai ser dividir entre streamings e a TV como a gente já está acostumado? Você acha que vai acontecer mais ou menos o que nesse movimento do futuro? E sua opinião também? Eu acho que, assim, vai acabar tendo... Na verdade, acho que vai ter mais diversidade. Acho que os modelos não vão morrer. Acho que eles vão se somar. Então vai ser mais complexo do que era. Tanto é que, assim, no começo era jogo tudo no rádio. Depois passa a ter no rádio e na TV. E ter na TV não matou o rádio. Depois começa a ter TV a cabo. Ter na TV a cabo não matou a TV aberta. Depois passa a ter o pay-per-view. E ter o pay-per-view não matou a TV aberta e nem a TV a cabo. Então, acho que cada um vai achar o seu nicho aí, né? Eu acho que vai acabar tendo tudo. A gente pode discutir a questão da tecnologia em si. Talvez a TV passe por um momento que a TV pare de usar o sinal que ela usa hoje para retransmitir o seu sinal via internet. Mas pensando na plataforma e não na tecnologia usada para disseminação da imagem, pensando na plataforma, acho que vai ter um misto ali, porque a questão o modelo econômico da televisão é consagrado de décadas e décadas já. Então, a televisão sabe muito bem como que ela vai rentabilizar o gasto que ela tem com os direitos de TV, que são caros. Então, ela sabe, eu vou gastar R$1 zilhão ali, mas eu vou ganhar dinheiro porque os assinantes vão pagar, porque vai ter o patrocinador do programa, porque vai ter a venda do pay-per-view. E eles sabem como vai ser a audiência da TV também na TV aberta. Então, por causa disso, eles vão conseguir patrocinadores ali para as transmissões. Então, eles já têm muito desenhado. O streaming, não, né? Então, essas tecnologias de streaming ainda estão tateando ali, ver o quanto elas conseguem rentabilizar, né? Quanto consegue fazer aquela transmissão virar dinheiro. Isso é uma questão que a gente viu, por exemplo, quando o Flamengo passou uns jogos ali do Carioca, que o Flamengo não conseguiu reverter, conseguiu ganhar um bom dinheiro, mas não ganhou o dinheiro que teria ganho se tivesse vendido os direitos do Carioca para a Globo, né? O valor por partida da Globo seria maior. Por quê? Porque a Globo já é um modelo muito mais consagrado. Era meio evidente que isso ia acontecer. Agora, então tem que convencer o público a entender que, por exemplo, o jogo no streaming vai valer a pena você assinar um serviço de streaming tipo o DAZN, né, que se propõe tipo Netflix do esporte, né, é mais ou menos essa proposta. Ou então modelos meio pay-per-view, por exemplo, a Superliga de Vôlei passa no TVN,
né, que é um serviço de streaming, mas você compra meio pay-per-view, né? Os anunciantes também, os patrocinadores, se acostumarem com a ideia e falar, não, vale a pena chegar e comprar umas cotas de patrocínio no Maicujo lá para a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro, sabe? Então isso ainda tem muito de que se acomodar ali. Eu acho que vai acabar sendo um pouco misto ali, vai ter um pouco dos dois. A questão é que o streaming, acho que ele vai acabar pegando muito o que é nicho, né? Então, por exemplo, Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, que hoje está no DAZN, que é um nicho, mas um nicho que tem um público que vai querer pagar por aquilo, né? E pelo menos no começo, enquanto o streaming não estiver gerando muitos milhões de reais para poder brigar com a Globo pelos direitos de transmissão de algum evento, acho que o streaming vai ficar um pouco nessa. Agora, também pode acontecer, já acontece, né, mas é muito discretamente, é que as próprias televisões vão ter os seus sistemas de streaming, como o ESPN App já funciona, né, que é o Watch ESPN, né, o Globoplay já tem, então também vai ter, a TV também acho que vai ficar com um pé no streaming e de repente o que tiver de excedente ali da programação dela, botar no streaming e aproveitar o público ali, né? Mas acho que assim, os grandes jogos, tudo, acho que pelo menos por um tempo a tendência ainda é que fique na TV porque a distribuição é mais confiável e a rentabilização dele é maior e mais conhecida. Sei lá, no Japão e na Europa, onde o DAZN está muito forte, o DAZN estava com muito dinheiro e conseguiu comprar uns eventos muito fortes, né? O DAZN tem exclusividade de uma faixa de horário da Bundesliga. O Brasil compra, por exemplo, exclusividade de uma faixa dos horários do Brasileirão. Bom, se eles conseguirem fazer isso em algum momento, pô, vai chover assinante, né? Porque daí, pô, você quer ver seu time e o único lugar que está passando é o DAZN, né? Então, na Alemanha, eles conseguiram isso. Por isso que eles cresceram muito no Brasil. Muito bem. Deixa eu aproveitar e puxar aqui. E você acha que eu tenho uma visão de que o streaming deveria ser um quarto pivô aí, que tem TV aberta, TV fechada, o pay-per-view e o streaming. Só que hoje ele é utilizado como meio que um TV fechada. Eu queria a sua visão disso aí também, só para aproveitar. É que acho que o streaming, mesmo dentro do streaming, tem vários modelos. Acho que o streaming é como a TV. Tem TV aberta, fechada e pay-per-view. O streaming também tem, né? Tem o streaming aberto, o fechado e o pay-per-view, vai. O streaming aberto seria, sei lá, passar o jogo na Flá TV para qualquer um que quisesse entrar no YouTube. O streaming fechado é tipo da Zone, você tem que pagar uma assinatura e ver. E o streaming pay-per-view é quando você paga para ver aquele jogo, né? Que foi o que o Flamengo tentou fazer no jogo contra o Volta Redonda, né? Que daí acabou dando errado. Né? Então, mesmo no streaming tem os três modelos. Daí tem que ver como o responsável pela transmissão da partida consegue fazer cada modelo ali se justificar e dar retorno, porque daí acho que ele vai escolher de acordo com isso. Mas, de fato, acho que em curto prazo, acho que o streaming é mais fácil ele se rentabilizar sendo no modelo pay-per-view ou no modelo assinatura de um serviço por vários jogos, do que no modelo aberto e você vai ganhar com o patrocinador. Acho que o streaming acho que a tendência, pelo menos de momento, é que vá mais pelo outro caminho ali, que você tem que pagar por um pouco. O streaming aberto, acho que é muito, por exemplo, para modalidades muito de nicho, esportes, né, campeonatos de futebol ou outras modalidades muito de nicho, que daí você passa de graça, porque daí também o retorno, na verdade, é que os times não teriam aquele jogo passando em lugar nenhum, em situação nenhuma, então passar de graça vale a pena, porque pelo menos você consegue valorizar mais o patrocínio da sua camisa, você consegue mobilizar um pouco a sua torcida num jogo que não iria passar na TV, né? Tipo jogos da Série D, que não iriam passar na TV, né? Então, tendo no streaming lá de graça, para os clubes pelo menos vale a pena, tipo, cede os direitos de transmissão gratuito, mas os clubes têm um retorno de que, pô, se ele quiser convocar sua torcida para ver um jogo, quiser vender um patrocínio na camisa, um patrocínio de placa do estádio, ele vai conseguir ganhar um pouquinho de dinheiro. Então, acho que para esportes menores ou campeonatos pequenos de futebol, o streaming gratuito faz sentido, mas pensando em campeonatos um pouco maiores, acho que algum serviço que se pague de alguma forma é o mais provável. Muito bem. Deixa eu aproveitar que você falou de Série D. A gente vai acompanhar a Série D, vai fazer resumos semanais aqui. Quem quiser acompanhar com a gente, vamos aproveitar. Eu mesmo tô avisando, eu vou ficar com o futebol baiano, que eu sou maluco por futebol baiano, menos um time por motivos óbvios. Mas eu vou seguir. Colomé, Jacuipense, né? Por que você pega do pé do Jacuipense?
Não, Jacuipense eu não pego no pé. Os caras têm Dinei, eu sou um apaixonado por Dinei. Dinei é um dos meus ídolos do Vitória, não posso fazer nada. Vai, Colomé, pode seguir. Então, Bira, antes você falou, deu toda a sua trajetória, e aí você lembrou daquele gancho ali, aquele gap que você acabou entrando no Desimpedidos. E aí o pessoal, assim, veio muito ver eles muito com a popularização e tudo mais. Tem uma galera mais nova que você realmente percebeu esse nicho, e tem uma galera um pouco mais velha, um pouco mais madura, que ainda curte, por exemplo, um conteúdo mais entrevistas também, como fosse o BTS. Naquela época ali, o clima dentro dos Impedidos, como é que era, assim, estar naquele meio com aquela gurizada mais nova? Você, como a fonte do conhecimento, sabia tudo. Eu assisti alguns vídeos e você sabia detalhe do cara que bateu com o Schumacher, o goleiro da Alemanha. Eu vi todos esses momentos e o pessoal reagia com um sintoma assim de, meu Deus, não pode ser, o cara sabe tudo. Como é que era o clima para trabalhar nos Impedidos? Era muito bom? Como é que era? Não, o clima é ótimo. O clima é ótimo. Assim, eu nunca fui funcionário do Desimpedidos, né? Até para fazer o livro eu fui contratado pela editora. Então eu frequentava muito lá, mas assim, eu não batia cartão lá. Naquele período ali desses vídeos, eu fui com muita frequência, quase todo dia, para poder fazer o livro, né? Mas então eu conversava lá, participei de reuniões ali para entender como funcionava tudo. O clima é muito bom, né? O pessoal brinca muito, é muito zoeiro, tudo. Agora, deixar claro que assim, ainda é um local de trabalho. As pessoas também às vezes ficam pensando que o pessoal fica lá zoando o dia inteiro, fica fazendo pegadinha o dia inteiro. Não, você tem que trabalhar também. O canal não vai fazer sucesso se as pessoas não estiverem trabalhando sério. Então tem hora que tem reunião, a reunião é com termos sérios. Você pode até ter brincadeirinha na reunião, mas tem avaliação de audiência, avaliação de quadro, quando um quadro está funcionando, quando não está. Entendeu? De repente, essa brincadeira que você fez aqui, acho que essa brincadeira que você fez aqui na rede social ou no vídeo aqui, acabou não caindo tão bem, ou, pô, vamos melhorar um pouquinho isso. Isso também tem, isso é óbvio que tem, né? O pessoal às vezes fica pensando que todo mundo fica fica só zoando ali, tudo. Não, é um lugar sério também, mas o clima é bom, o pessoal tem muita brincadeira. Dá pra ver isso muito pelos stories lá do Chico ali, que ele fica postando muita coisa, né? Então, assim, o clima é muito bom. Agora, tem também muita demanda, tem prazos de entrega, tudo como qualquer lugar de trabalho, né? Então, tem momentos ali que fica sério, mas as gravações mesmo são bem mais soltas, né? O momento da gravação em si é daquele jeito, ainda mais no Fred mais 10, né? Que é o quadro assim que o Fred gosta de fazer. Assim, você viu o vídeo lá? Tem quanto tempo tem um vídeo do Fred mais 10? Tem uns 40 minutos? Hoje né? sim, hoje tem 40 minutos. Nos formatos antigos ele era um pouco menor, assim, não passava de 20, 15 minutos. Então, era bem rapidinho. a gravação levava mais ou menos umas 2 horas. Porque é muita zoeira, então tem que ficar cortando muita coisa, entendeu? Porque é muito solto também, então é sem roteiro. Né? Sem roteiro quer dizer assim, você não roteiriza a brincadeira, né? Então é muito solto e daí tem que cortar depois, né? Então tem isso, mas assim, é bem divertido, assim, o clima é bem legal. Entendido. E também, aproveitando só esse último gancho, como a gente sabe que você sabe muito, e a gente veio só com uma coisa positiva, mas alguma vez o fato de você saber absolutamente, praticamente tudo sobre futebol, trouxe algum efeito negativo, te botou em alguma enrascada? O fato de você saber mais do que os outros? Ou você sempre expôs seu conhecimento e sempre foi muito bem recebido? Não, me botar enrascada não. O que tem que tomar cuidado o que às vezes acontece assim, 2 coisas. Primeiro, que assim, como você sei lá, você conhece muita história do futebol, tudo, as pessoas também começam a brincar como se você soubesse de tudo. E daí, às vezes, você não sabe de tudo, você nunca sabe de tudo, né? E daí, assim, tanto eu tenho que tomar cuidado para não cair nessa, quanto, assim, às vezes as pessoas também ficam querendo exigir que você saiba de tudo, e daí pode ser chato, assim, então, assim, pode querer desmascarar o cara, sabe? Tem alguma coisa assim. Só que daí faz perguntas impossíveis, tipo, sei lá, qual era a cor da cueca do Buffon na final da Copa de 2006 entre França e Itália? Não sei. Daí alguém fala, não, mas teve uma vez no livro, na biografia do Pirlo, que ele mencionou. Fala, porra, não sei, pô, sabe? Mesmo que eu leia a biografia do Pirlo, eu não vou lembrar disso, não é uma coisa importante, mas o cara fica querendo achar alguma coisa só pra te pegar, ele acha, óbvio que acha. E, na verdade, assim, eu não sei nem 1% de tudo que é possível se saber no futebol, né? Por quê? Porque, na verdade, a quantidade de informação é virtualmente infinita. Né?
Então isso é um problema. Mas assim, a ideia é mais tomar cuidado ali também, assim, para não cair nessa, né? Teve um vídeo, por exemplo, que eu gravei no Que Jogada, no canal Que Jogada, com o Phelps, que eles fazem muito teste de conhecimento no canal deles no YouTube, e eles me chamaram para fazer. Eu achei que o Phelps foi bem legal, porque eles falaram que muita gente pedia para eles me chamarem para fazer. E daí, quando ele foi fazer o teste, ele falou, eu poderia pegar as perguntas mais impossíveis para você, e daí né, você vai zerar, vai fazer a pontuação muito baixa e não vai adivinhar. Fiz um teste super difícil para o livro. Ele falou, não, mas é injusto. Pô, se eu acho que você sabe muito de história do futebol, acho que você merece ter uma chance de mostrar isso. Ele fez perguntas de níveis mais difíceis do que ele normalmente faz, mas perguntas respondíveis, assim, que dá para imaginar que eu saiba a resposta, né? Então, assim, esse tipo de coisa achei legal da parte dele, assim, achei honesto. Ele não quis simplesmente chegar e pegar as coisas mais impossíveis ali só de sacanagem, né? A outra coisa é que para muita gente, isso é mais quando você comenta na TV, mas muita gente, quando você começa a falar muita informação, mostrar que tem muita... E o PVC já passou por isso. O PVC que sabe mais que eu. O PVC já passou por isso tudo. Quando você chega e começa a falar muito assim, e o cara não concorda, o cara não gosta do que você fala, ele fala assim, fica estudando pra caramba, mas nunca chutou uma bola na vida, ou acha que, sabe, ainda mais porque eu sou descendente de japonês, aí já fala que eu só fico no videogame a vida inteira, sendo que assim, se você contar a quantidade de horas que eu passei da minha vida jogando videogame ou jogando futebol, eu joguei muito mais futebol do que videogame na minha vida. Mas assim, as pessoas já têm um estereótipo, então fala que as pessoas acham que quem tem muito conhecimento é porque nunca chutou uma bola na vida, porque só fica lendo livro e entende futebol, aquele que fala, que frescura esse negócio de contratar técnico, o técnico só precisa lá, quem ganha jogo é jogador, sabe esse tipo de coisa? Né? Então, daí tem algumas pessoas que acabam usando isso também contra você, então não é te mete numa enrascada, mas assim, é um preço a pagar, né? Até dando um pouco de continuação no que o Guilherme, o Bonilha, te perguntou, como a gente sempre fala que a internet é meio que uma rinha, né? E a galera ama ser dona da verdade e ama distribuir o hate deles de forma muito, assim, sem critério algum. Eu vejo que você meio que sim, você sabe lidar muito bem com isso. Você tem um jogo de cintura muito bom para lidar com essas coisas, porque a gente vê que você tem essa postura assim, de hora do debate mais conciliadora, que busca justamente abrir e aceitar sugestão e tal. E isso é muito bom porque, querendo ou não, a internet virou meio que terra de ninguém. As pessoas falam muito. Como que você faz para lidar com isso, para poder meio que sair, ter essa ginga para sair fora do hate? Porque eu conheço muito pouca gente que é hater do Bira. Eu acho que a comunidade do Orkut de haters do Bira tem 12 pessoas, não tem nem como. Se o Orkut existisse. Não, assim. Eu acho que eu acho, pelo menos, né? Se eu tivesse convicção disso, eu estaria sendo muito arrogante, mas eu acho que eu sou uma pessoa no dia a dia conciliadora, tudo, né? Assim, já teve vezes que eu perdi a paciência já tive vezes que eu bati boca no Twitter, já teve, claro que já teve, no Instagram já teve, tudo. Agora, o que eu tento sempre pensar é o seguinte: primeiro, nada a não ser que a pessoa use alguma questão pessoal, eu tento não tratar como pessoal. Uma divergência é uma divergência. Não precisa ser pessoal. Então não é porque às vezes eu tô até discordando com alguém e a resposta até tá meio ríspida, que assim, que eu tenho algo contra essa pessoa, entendeu? Fala, não, é só conversa aqui. Terminou, discordamos, beleza. Amanhã o cara me manda uma mensagem aqui, respondo na boa, entendeu? Então, assim, não tentar levar pro lado pessoal, isso ajuda. E mostrar pro cara que você não tá fazendo isso, porque daí o cara, ele pode até discordar de você, mas ele acaba respeitando, falando, beleza. Ele falou, não tem nada pessoal contra você, entendeu? Não se preocupa, tá? Então, ter um pouco isso. Segundo, é que assim, sempre dá o benefício da dúvida para as pessoas. Às vezes o cara responde de um jeito que eu fico meio puto, assim, e daí respondo um pouquinho meio ríspido, assim, tipo, o cara entrou firme na dividida, daí eu também respondo um pouquinho firme, não tô querendo dizer que eu levantei o pé, mas eu respondo firme na dividida também. Mas depois falo, não, eu que fui mal entendido. Eu falei, não, beleza, desculpa, entendi. Pode ser que tenha sido mal entendido mesmo, pô. Eu não conheço o cara, eu não tenho por que achar que ele tá mentindo pra mim. Ele nunca me fez nada pra eu desconfiar do cara. Então, porque assim, se eu não tenho nenhuma informação sobre o cara, por que eu tenho que pressupor que ele mente? Eu posso pressupor que ele está de boa intenção. Então, eu pressuponho isso também. E quando as pessoas começam a perceber, acho que o tom melhora.
Isso faz diferença também, né? Então, acho que isso também é uma situação ali que acho importante. O que mais? Brigar é muito chato, né? É muita questão de saco, você fica de cabeça quente e tudo. Então, assim, não preciso brigar, né? Assim, aí em alguns casos eu não respondo. Em alguns casos ali, quando eu percebo assim, quando é um cara que assim, eu também, como eu respondo muito para as pessoas, muita gente eu já identifico, né? Eu já sei quem é o cara, já sei que o cara já trocou ideia comigo algumas vezes. Quando eu vejo que é um cara que vem do nada e já vem rachando ali com o pé no peito, eu já nem respondo, tento esquecer, porque às vezes o cara só tá meio de saco cheio ali também, ficou de cabeça quente, e daí eu prefiro ignorar do que entrar na discussão e saber que daquela discussão não vai sair nada, né? Então, isso também é uma coisa para se fazer, né? Sei lá, o que mais? Acho que é isso ali. Como eu já tive que ser muito conciliador até no trabalho, em várias questões, então tentar ser nas redes sociais também, acho que é meio tranquilo ali. Assim, às vezes eu perco a cabeça, às vezes eu fico meio puto assim com algumas coisas, tudo, mas tento fazer as coisas. E assim, uma coisa que às vezes também eu penso é que assim, não é porque eu trabalho na televisão e que muita gente acaba me conhecendo que eu sou uma pessoa melhor ou pior que alguém, que eu sou diferente de alguém. Eu sou uma pessoa comum, entendeu? Então, por exemplo, uma vez até falando ali com um cara, ali, com um seguidor ali, falei, se o Brasil ficar um dia, uma semana sem comentaristas esportivos do Brasil sumiram, pararam, entraram em greve, sei lá. O mundo não vai acontecer nada. Se o Brasil ficar um dia que fosse sem motoristas de ônibus, se ficar uma hora sem motorista de ônibus, o país para. Então, assim, eu não sou mais importante que uma pessoa normal. O trabalho de muita gente comum e trabalho de muita gente que é menosprezado por aí é muito importante para o país funcionar. Entendeu? Então, assim, eu tento pensar nisso, que assim, não é porque eu tenho uma função que mais gente me conhece que eu sou melhor. O cara tá querendo conversar comigo, às vezes o cara tem uma vida ali que assim, pô, o cara merece respeito, o cara merece ser ouvido. Não é todo mundo que eu consigo responder, mas eu tenho, assim, eu parto desse princípio. Então, assim, não tem por que eu também ser arrogante com o cara e falar assim, meu, cala a boca, você não sabe quem eu sou, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Carteirada, né? Não tem por que eu tenho essa postura. Então, assim, às vezes esquenta a cabeça, mas eu tenho, às vezes, assim, às vezes eu penso nisso, entendeu? Então, daí quando o cara vê que você responde, você brinca, pô, o cara até fica, pô, que legal, o cara responde, tudo, esse tipo de coisa. Porque, assim, falando entre nós aqui, até em nome da diálogo que a internet permite, porque hoje a gente pode bater um papo direto, por exemplo, com um jornalista que a gente gosta. Eu vejo que na internet a galera usa muito mal essa oportunidade, às vezes, porque às vezes você vai lá com toda a boa vontade do mundo, disposto ao debate, e aí o cara vai e te devolve uma batatada tremenda que você tem que descascar, uma coisa estapafúrdia, assim, é bem complicado. O que às vezes acontece também é que às vezes, não é todo mundo, mas às vezes acontece de o público vai, quando tá entrando em contato, acha que já pressupõe que o cara se acha, que o jornalista, só por ser jornalista, já se acha, então ele já vem com uma patada meio forte, ele não vem querendo conversar, ele já vem querendo ou fazer chantagem, ou fazer pressão, alguma coisa assim, ele não vem querendo conversar e trocar ideia. Porque às vezes ele acha que o cara não vai responder, então ele já vem chutando forte. E fala, me pergunta. Não tem que vir aqui, assim, falando grosso. Me pergunta que eu respondo. Entendeu? Agora, quando o cara vem falando grosso, às vezes aí que dá vontade de não responder, né? Porque às vezes o cara até nem tá de má intenção, mas ele já vem querendo chegando. E daí você fala, se esse cara já vem chegando assim, sei lá que ele tá querendo conversar ou só tá querendo brigar. Porque às vezes o cara também tá querendo só extravasar uma raiva porque o time dele perdeu. E assim, você não tem por que conversar com o cara nesse momento. Ele não vai estar num bom humor para chegar e ter uma conversa. Ô Beira, antes de passar para o Thiago, eu só queria falar que foi muito legal ouvir essa experiência falando sobre o Galo, porque eu, como atleticano, também eu vivi de outra forma. Aquilo, para mim, foi um momento revelador. Assim, foi um momento que eu entendi. Então é por isso que eu gosto de futebol.
E assim, no Twitter, se algum atleticano discutir com você, não vai acontecer, porque o atleticano nunca tá chateado porque perdeu, ele já tá meio que acostumado, assim, acontece. O problema é quando ganha, o atleticano sabe ganhar. Perder pra gente é perfeitamente normal e aceitável, é a vida. A gente já entendeu já. Muito bom. Então, provavelmente a última pergunta Bira, quando que você percebeu que você gostava muito do esporte, assim, da história, dessa questão de dados, assim, quando você era uma pessoa muito mais nova, quando você era um birazinho lá, passando a infância nos anos 80, que o Paulo Antunes não passou, ou demorou mais um tempo para você se descobrir? Não, assim, a gente comecei a gostar muito de esporte, comecei a comprar a revista Placar, tudo, então comecei a ler sobre esporte, eu comecei a comprar Placar, tinha 8 anos, né? E a Placar era semanal na época, né? Então, e era o único jeito de saber que era das coisas que aconteciam no Brasil inteiro, porque não tinha internet, a televisão muitas vezes só mostrava o futebol do próprio estado, e o jornal também só o futebol do próprio estado. Então, Placar, daí eu ficava lendo Placar, eu ficava achando fascinante, né? E eu gostava muito eu sempre gostei muito de geografia, então eu gostava de ver o mapa, tudo, eu ficava imaginando que, pô, eu vejo lá no mapa que tem que tem, vai, Salvador, vai só pegar o embalo do Thiago. E aí, pô, eu vejo no mapa que existe a cidade de Salvador. Beleza, mas o que é Salvador? O que as pessoas fazem lá? Daí eu pegava a revista e via, não, as pessoas veem futebol que nem eu. Só que elas torcem para outros times, né? Tem o Vitória, tem o Bahia, tem o Galícia, tem o Ipiranga. Pô, que legal, entendeu? Então, pô, as pessoas jogam futebol lá também. Daí, quando um time de São Paulo ia jogar lá e passava na TV, hoje é muito normal você ver. Hoje passa tudo quanto é jogo na TV, em alguma forma, de alguma forma, naquela época não passava. Passava 1 ou 2 jogos por semana, então não era sempre que você via. Mas chegava lá o Palmeiras, o São Paulo, ia jogar na Fonte Nova, lá contra o Bahia, contra o Vitória. Daí falou, pô, aquele lugarzinho no mapa ali que eu vejo, aquele pontinho ali, aquela pontinho no mapa Salvador, olha como é Salvador, que legal, tem um estádio, nossa, como a galera gosta de futebol que nem eu, que legal, as pessoas lá são que nem eu, entendeu? Só que eles gostam de outros times, sabe? Então, assim, eu comecei a querer entender um pouco como funcionava isso, né? Era uma coisa que em cada lugar do Brasil e do mundo as pessoas gostavam. A Copa do Mundo de 86 foi um momento ali especial para mim, eu tinha 8 anos. Então a Copa do Mundo de 86 foi um momento que eu vi, pô, no mundo inteiro as pessoas jogam, daí você começa a ver as pessoas que são diferentes, né? Daí você vê que, no time da Dinamarca os caras são mais assim, daí você via o time, sei lá, de Marrocos, os caras são assim, eles jogam mais assim, jogam mais assado. Daí, pô, um país tão pequenininho ali, tá jogando tão bem, sabe? Então, assim, você começa a ver como o futebol é alguma coisa grande ali, né? Você começa a ver como o futebol também é uma forma de você ver o mundo. Então, acho que foi por ali. Eu gostava também muito de Fórmula 1, gostava, ainda gosto pra caramba de Fórmula 1, tá? Então eu assistia muito Fórmula 1 também. Daí, pô, Fórmula 1 também, assim, pô, tinha o Piquet na época, né? Não era nem o Senna, o Senna já corria, mas o Piquet era o grande cara. Tinha o Piquet, tinha o Senna, pô, mas tinha um corredor da Áustria, bom, tal de Niki Lauda, pô, um cara da Áustria que é bom pra caramba de correr, o cara da França, que é o Alain Prost, o cara da Inglaterra, o cara da Finlândia, sei lá o que. Então, sabe? Então você começa a ver o mundo ali como o esporte traz o mundo. Então eu comecei a pensar muito, assim, em aprender e entender pouco. Daí eu fui, ali a começar a ver a história de entender o passado, tudo, daí foi um passo ali, né? Eu sempre gostei muito de história, também história em geral, né? Não só história do esporte, história em geral, Idade Média, sei lá. Sempre gostei muito, sei lá, desde os dinossauros. Eu era fascinado por dinossauros. Quando eu era criança, eu queria ser paleontólogo. Então, então, assim, tudo que é. Daí eu comecei a misturar, pô, se eu quero conhecer a história como o ser humano se transformou de macaco para ser humano, como o dinossauro virou de réptil gigantesco para virar galinha, eu comecei a querer entender como, entendeu? Sei lá, um clube de cricket de Salvador virou um clube de massa em Salvador, né? Então, você começa a querer entender como o processo histórico acontece. Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta e a gente tem um mini teste depois com o Guilherme. Bira, essa daqui é muito mais pessoal e é muito mais rápida. Eu queria saber 5 estádios no Brasil que você ainda quer conhecer e você não conhece, e 5 estádios fora do Brasil. 5 estádios no Brasil que eu quero conhecer. Assim, tem estádio que eu conheço só de ter ido visitar o estádio, não vi jogo, tá? Pode ser para ver jogo mesmo. Vamos ampliar um pouquinho. Tá, então só para ver jogo. Então que eu não vi jogo. Deixa eu ver, 5.
Deixa eu ver. Bem por estado aqui, né? Tô pensando na minha cabeça por estado aqui para tentar visualizar um pouco. O Beira-Rio. O Beira-Rio, que acho que é o estádio mais bonito da Copa. O Beira-Rio, que acho que é o estádio mais bonito da Copa de 2014. Deixa eu ver. São Januário. São Januário em dia de jogo do Vasco. É um estádio que eu queria conhecer. Você pediu 5, né? Foi. Deixa eu ver. Daí porque assim, um dos dois, para mim, eu já estaria muito feliz, tá? O Baenão ou a Curuzu, lá de Belém. Qualquer um dos dois. Mas é que o Baenão tá meio desativado. Agora o Remo tá reformando agora o estádio, né? Então a Curuzu tá mais ativa. Mas assim, num dia lotado. Né? O Baenão ou a Curuzu. Que daí eu não tenho preferência entre um e outro. Claro, se eu pudesse ver os dois, melhor ainda, né? Quantos já foram? 3. 3? 3. Deixa eu pegar mais um aqui. O Independência em dia de jogo do Atlético, quando tá cheião daquele jeito, assim, né? Mas tem que estar cheio, não pode ser aquele jogo meia boca, assim. Tem que estar cheio. Porque é legal o estádio cheio, o estádio que pulsa, né? Estádio... E assim, eu tô falando dos que eu não conheço, então eu tô eliminando vários que eu conheço, né? Que eu já vi jogo. Sei lá, Vila Belmiro eu já conheço, Pacaembu, Allianz Parque, Arena... Aqui em São Paulo eu conheço todos, né? O Maracanã eu já conheço, então o Mineirão também não tá na conta, né? Então eu já conheço também. E mais o Arena da Baixada, eu já conheço o estádio, mas eu não em dia de jogo, eu já fui visitar o estádio. Arena da Baixada em dia cheio ali, dia de jogo decisivo do Atlético. Tá? Gostei da lista, viu? Gostei da lista. Então... deixa eu ver. Se fosse pegar... Eu fiquei meio assim que eu não peguei nem estádio de interior, né? É isso. Estádio de interior... Do Vila Nova aqui, ó. Castor Cifuentes. O Castor Cifuentes aí do Vila Nova é pesado ali. É um lugar que eu queria assistir. Ele é duro de chegar. Depois que você chegou, tá tudo bem. Não, mas sabe, se eu tivesse que escolher um estádio de interior, eu escolheria o estádio do Novo Horizontino. Boa escolha. Posso dar uma sugestão também? Sabe por quê? O estádio do Novo Horizontino, as pessoas acham que fora do estado de São Paulo não tem muita noção, mas o Jorge Ismael de Biasi, eu nem sei se ainda tem esse nome o estádio, ele chamava Jorge Ismael de Biasi. Deixa eu só ver qual é a capacidade aqui. Mas as pessoas não têm muita noção aqui. O estádio... 16 mil. 16 mil lugares, né? E é um estádio que, quando tem jogo grande do Novo Horizontino, o estádio lota. Né? A torcida de Novo Horizonte gosta muito do Novo Horizontino. Então, o estádio tem 16 mil pessoas e lugares e estádio lota. A cidade de Novo Horizonte tem 40 mil habitantes. A cidade é muito fanática pelo Novo Horizontino. É uma cidade que, assim, é virtualmente impossível uma cidade de 40 mil habitantes ter um time na Série A1 do Campeonato Paulista há tanto tempo. E um time competitivo. Isso só acontece porque a cidade é muito louca pelo Novo Horizontino. A cidade é muito fanática e apoia demais o Novo Horizontino. Então, o estádio de interior que eu queria não pelo estádio só em si, mas essa coisa de a cidade parar para ver o jogo. Metade da população da cidade está no estádio. Né? E, então, acho que é o estádio do Novo Horizontino. Eu tava pensando aqui, até eu ia sugerir aqui o Germano Krieger do Operário. Do Operário também, né? E falando de estádio, só para deixar um convite, eu já te fiz pessoalmente, mas agora com registro. Dia que vier em Salvador tiver jogo do Vitória, esteja convidado aí ao Barradão. Provavelmente vazio, porque a torcida do Vitória é difícil de ir, mas se tiver cheio, melhor. E agora vamos... Não, estádios no exterior, né? Sim. Estádios no exterior, 5 estádios no exterior, que eu não fui, né? Que eu não fui ver jogo. O estádio do Rosário Central, o Gigante de Arroito, o estádio do Fenerbahçe, agora esqueci o Cruz Sarasoglu, acho que é o estádio do Galatasaray, esqueci o nome do estádio do Fenerbahçe. Acho que o Fenerbahçe é o Cruz Sarasoglu. Acho que o Cruz Sarasoglu é do Fenerbahçe, né?
Do Galatasaray é nome de empresa lá, Turk Telecom Arena, eu acho. Que era o Ramat Gan, o nome do estádio. Acho que era isso. Então já tem 2 aí. Deixa eu ver. O São Paulo de Nápoles. Não tem jogo grande, assim, né? Eu já fui no estádio por fora. Eu já andei ali em fora, mas eu não cheguei nem a entrar no estádio. O estádio é bem grande, é bem zoado. Um estádio meio... Assim, precisa de uma reforma boa ali. Mas o São Paulo de Nápoles, quando um jogo importante em Nápoles, assim, deve ser uma loucura. O estádio de Casablanca, em Marrocos, não importa se jogo do Raja ou o jogo do Wydad Casablanca, a torcida do Marrocos é um negócio absurdo, a torcida marroquina. Me desculpa, Douglas. Acontece. É muito foda. Então, mas é assim. Então, acho que a torcida de Marrocos eu queria ver. E... Eu já fui no estádio não ver jogo. Eu fui no estádio só passear, né? Eu já conheci o estádio, mas não fui ver jogo. Então, para ver jogo, o Azteca do México. O estádio Azteca, num dia, por exemplo, de Estados Unidos e México, em jogo de eliminatórias, alguma coisa assim, Copa Ouro. Deve ser um negócio muito, muito legal. Né? Que é um estádio que eu tenho um fascínio por ele, acho que é um dos maiores templos do futebol mundial. É o lugar em que teve a maior consagração, a consagração definitiva do Pelé e a consagração definitiva do Maradona. Os 2 gols mais bonitos da história das Copas, segundo a FIFA, foram marcados naquele estádio. Né? Então, é um estádio com um simbolismo muito forte. É um estádio gigantesco, eu já fui lá no estádio, mas não tinha jogo. Faz aquele tour do estádio, eu já fui. O estádio até meio antiguinho ali e tudo, tinha que ter uma reforminha ali, mas acho que ali. Camp Nou e Santiago Bernabéu, eu já visitei o estádio, nunca fui ver jogo lá. Mas assim, claro que eu queria ver, mas assim, eu não colocaria no meu top 5, não. Assim, são climas de estádio que não me criam um fascínio especial. A gente entende, a gente só entra nesse clima se o coração estiver junto. Eu, por exemplo, se fosse estádio europeu, iria de Emirates, apesar de saber que o Emirates é um cemitério. Mas aí é outra história. Colomé, vamos fechar isso aqui. Traz aí o mini desafio. Vamos testar sabe um jogo que eu queria, um estádio que eu queria ver também? Não precisava nem ver jogo. O Stade de France, em dia de jogo da França, não precisava ver o jogo, não. Eu queria ouvir o hino. O Stade de France cantando o hino da França. O Stade de France cantando o hino da... Podia ser jogo de rugby também. Isso daí deve ser um negócio, assim, muito arrepiante, assim, o estádio cantando o hino da França. Falou de rugby, Douglas ficou até feliz, que é o segundo esporte favorito dele aí. O sonho da minha vida é ver você, o Ari Aguiar e o Martoni narrando algum jogo da África do Sul na Copa de 2023, que tá chegando, é logo ali. Mas é muito bom, eu sou muito apaixonado com o rugby. Assim, aquele vídeo que você fez, o último, gostei muito de ver. Eu acho que é um esporte muito interessante, assim, eu sou apaixonado mesmo. A história de tudo. Teve uma vez que eu estava na França, em Paris, e eu cheguei lá num dia que teve um Le Hunt, em Paris. Teve Inglaterra e pelo Six Nations. Nossa, mas tinha inglês para todo lado na cidade. Eu até cheguei a fazer pesquisa para ver se eu conseguiria ver o jogo. Até dava tempo. O problema mais é que o preço do ingresso era muito caro. Daí eu já tenho que minha mulher, meu filho era muito pequeno, daí a gente desencanou. Mas assim, era impressionante como tinha inglês ali em Paris, e o meu hotel era perto da estação de trem, de onde eles pegavam o trem para voltar para Londres. Nossa, depois do jogo à noite, eu estava jantando ali perto, nossa, mas tinha inglês para todo lado, assim. E a Inglaterra tinha ganhado o jogo, porque acho que o Michalak, que tinha errado o chute. Um drop kick, que acho que a França viraria o jogo e ele acertou a trave. A horizontal, né? Nem a trave de cima, a de lado. Ele acertou a horizontal, bateu e voltou. E daí, ou foi muito curto. Foi isso, a bola não alcançou o gol, o H. E daí os franceses, porque a imprensa francesa com o rugby, os caras são corneteiros, assim, parece a torcida do Inter com a torcida do Palmeiras juntos. A imprensa francesa com o rugby, eles são muito corneteiros. E daí ficaram ali. Daí eu ficava ligando a TV no hotel, os caras só descendo a ripa na seleção francesa. Não, a França é o Botafogo do rugby. As coisas acontecem com a França. Tipo, é o país mais azarado do esporte. Acho que para ganhar a Copa do Mundo, vão precisar desenterrar alguma coisa que está lá, desde a época dos gauleses enterrados lá embaixo, porque não tem explicação. A França sempre passa perto e não chega. O Botafogo ainda ganhou alguma coisa, rapaz. Dá para pegar uma comparação ainda pior, viu? Não, a França ganhou um monte de Six Nations, vai. Tá, tudo bem.
Você falou disso aí, como eu acompanho futebol americano, no meu primeiro ano assistindo NFL e Billy Candy na final de conferência americana contra o New England Patriots. Então, não sei se você... Se fosse para mencionar futebol, outros esportes, eu queria ver um jogo do Green Bay Packers no Lambeau Field, seria uma coisa muito legal. Mas o que eu queria mesmo ver de futebol americano era jogo universitário. Futebol americano universitário, eu queria mais que o profissional, pelo clima do estádio. Eu queria ver um Alabama contra Auburn, não vou negar. Seria talvez o melhor jogo para ver. Mas vamos fazer o teste para a gente até poder te liberar. Vamos lá, Guilherme. Eu sei que são poucas, mas vamos fazer esse teste. Abre o microfone, por favor. Então, até em off teve a pergunta para ver sobre a camisa do Vec, e mesmo assim que ele não soube, ele deu uma aula sobre o futsal da Perdigão, então já muito validado. Agora são duas camisas de times que são profissionais, mas não são muito conhecidos no Brasil. Essa camisa aqui, eu vou deixar um pouco longe para ver se você não consegue ler a tela, mas pelo menos vou mostrar o escudo, e a única dica que eu dou é de um time do Rio Grande do Sul, só isso. Acho que dá para ver não, aqui. Levanta um pouco mais, é o Inter Santa Maria? Bingo! Essa é muito tranquilo, o cara foi bem. Essa aqui é difícil, que nem eu sei o time até hoje. Eu tenho que olhar no Wikipedia toda vez que eu vejo a camiseta. Esse não é brasileiro. Dá para aproximar um pouquinho? Claro. Mas tá escrito o nome do time? Tá escrito. Então vou deixar um pouco tá. Não, então... Não, essa daí eu não sei o que é, não. Mouloudia Clube da Alger, da Argélia. Ah, tá. Esse aqui nem eu sabia que existia. Não. O Mouloudia, eu sei que o clube existe, mas eu não sabia nem qual era o distintivo, nem quais são as cores dele. Eu sei que é um dos clubes mais importantes da Argélia. Tem o JS Kabylie também, mas assim, eu não sabia como era o distintivo, eu não identificaria, não. Agora você falando, eu sei. Muito bem. Bom, cara, muito bom. Perfeito. Pois é, você acabou de dar 1-0 no livro, só queria te dizer isso. Não, isso é mentira. Ele mesmo deu a letra antes. O cara não traz o negócio só pra me desmascarar. Não, nunca era o intuito. A gente só quer descobrir, quer só bater um conhecimento mesmo. Imagina, desmascarar o livro, cara. Ficou sem jeito. Queimar o cara desse jeito. Não, tá errado. O livro é livro, o livro é Deus. Entende? Muito bem. Então, Piratã, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por essa oportunidade, essa aula, que pode dizer que foi uma aula, eu digo com certeza. Guilherme, pela ajuda. E lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala, galera! Passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.